Fala aí, galera. Vou esperar o pessoal entrar aí. Fala aí, galera que tá chegando. Todo mundo bem-vindo. Bom, meu nome é Marcelo Almo, sou responsável pela Niterói Experience, que é uma agência de turismo de experiência. Hoje a gente trabalha com ciclo viagens também, com ciclo turismo na nossa cidade. A gente faz um pedal toda segunda-feira e toda quarta. Um pedal que é um pedal de incentivo para a galera pedalar aqui na cidade. Na quarta-feira é um pedal para iniciantes, na segunda um pedal para a galera já mais avançada. A gente tem também um sistema de apoio para o ciclista que quer viajar. A gente presta esse serviço, a gente tem um serviço de apoio, né, tanto no caminho como de transporte para os ciclistas e para as bikes. Então, a galera que tem grupo de pedal, quem quiser sair de Niterói ou do Rio e ir para um outro lugar, a gente leva, ou então a gente vai acompanhando, montando pontos de hidratação, dando todo o suporte para esse passeio e traz a galera de volta, se for um lugar distante. Tem muita novidade para a galera que curte uma cervejinha, voltou o nosso tour de cerveja, naquele esqueminha de 5 pessoas só, então ó, vagas super curtas, tem preço especial para a galera que já vier com os 5 fechados. Então acompanha a gente aí no Instagram, acompanha nosso site, que tem sempre novidade. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de provas de ciclismo de longa distância com o nosso amigo Felipe Coquito, o cara que já fez prova de 1.000 e poucos quilômetros, 2.000 quilômetros, o cara, como diz o Bro Bruto, né? É bro demais. Bom, vou chamar nosso amigo aqui para a gente começar esse bate-papo. Esperar o Coquito entrar aí. Fala, Coquito. Opa, tudo bom? Beleza? Tá me ouvindo bem? Tô. Só me ajeitar aqui. Maravilha. Deixa eu me acertar aqui Cara, também. Tudo bom? Boa noite para todo mundo. aí, agora vai. Beleza? E aí, cara, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, tudo certo, né? Tudo tranquilo, tudo caminhando. Preparando agora para a prova do Biking Man, que vai ter em novembro, né? Já teria acontecido na verdade, mas em função da pandemia ela foi adiada. Vai ser minha primeira prova de gravel. Vai ser uma prova de 1.000 quilômetros. Né? E é uma prova competitiva. Na verdade, é uma corrida autossuficiente de 1.000 quilômetros, sendo que desses 1.360 quilômetros são de terra. Então, para mim, vai ser uma Cara, novidade. vamos começar Diga. primeiro, cara. Você contando um pouco a sua história. Como é que a bicicleta aí, depois de adulto, né, Aham, virou uma sim. constante na sua vida? Vamos lá, já cheguei correndo com as coisas, né? Então, a Ah, bicicleta entrou na minha vida de uma forma talvez inusitada. Eu pedalava quando adolescente, sempre gostei de andar de bicicleta, tinha bicicleta. Na verdade, eu aprendi a pedalar até bem tarde, com quase 10 anos. E depois de adolescente eu parei de andar de bicicleta, tive moto, tive carro, enfim. E estava trabalhando no Rio, morava em Santa Rosa, em Niterói, e eu pegava um ônibus que eu pegava ele assim de um ponto final a outro ponto final. Então eu levava, sei lá, quase 3 horas de viagem para chegar no trabalho, tanto para ir como para voltar. E eu achava aquilo um absurdo, a distância curta que era e o tempo que eu perdia no trânsito e o serviço que era muito ruim, o valor da passagem, enfim, né, essas críticas ao transporte público que a gente tem. E aí eu falei, cara, eu posso tentar ir de bicicleta. E para mim parecia uma distância longa, assim, na época. Eu falei, não, eu vou tentar, eu vou de bicicleta até as barcas. No começo, na época que eu comecei a ir de bicicleta para o trabalho, eu tinha que atravessar para o Rio. As barcas cobravam, a bicicleta era mais cara que a passagem na época. Depois que o Ministério Público entrou com um processo contra eles, e aí sim liberou a bicicleta, né? Mas na época a bicicleta era paga e era bem mais caro. E eu deixava preso em Niterói, não tinha bicicletário, enfim, tinha alguns paraciclos na cidade, mas muito menos que a estrutura que a gente tem hoje, e ia trabalhar. Depois eu comprei uma dobrável, a dobrável sim podia passar na barca sem pagar. Eu comprei uma bicicleta dobrável, comecei para o trabalho todo dia. E aquilo começou a me envolver, porque eu vi a qualidade de vida que eu comecei a ganhar, o tempo que eu comecei a economizar, saúde que eu comecei a ganhar também, enfim, minha vida começou a melhorar muito em vários outros aspectos, além do transporte para o trabalho em si, né?
E aquilo foi me envolvendo. Acabou que eu conheci outras pessoas também estavam envolvidos nesse movimento da bicicleta e tudo mais, e virei um cicloativista. Foi a época de começou a surgir a massa crítica em Niterói, no Rio de Janeiro. Tinha a bicicletada pelada na época, participei de 2 ou 3, se eu não me engano. Enfim, comecei a virar realmente um cicloativista, me envolver nesse movimento, conhecer várias pessoas. E aí um dia eu resolvi, cara, eu vou viajar de bicicleta, eu vou de bicicleta para tudo que é lugar, a bicicleta, né, me resolve tanta coisa, por que não viajar de bicicleta? E aí, na época, assim, era uma bicicletinha aro 26, de 7 velocidades, eu falei, cara, eu vou para Búzios com essa bicicleta. E peguei a bicicleta, juntei mais uns 2 ou 3 amigos meus meio doidinhos, assim, também nunca tinham viajado de bicicleta, e a gente foi, deu tudo super certo, foi ótima a viagem, né? A gente não teve problema nenhum, a gente parou em Araruama, depois na volta a gente parou, ficou no hostel em Saquarema, foi super divertido, falei, cara, legal. E aí depois eu comecei a conhecer um pouco mais do circuito mais de performance da bicicleta, né? Comecei a conhecer o circuito Audax, são provas de longa distância, e comecei a me interessar mais por tentar chegar mais rápido, tentar ir melhor, até como desafio pessoal, até para melhorar a saúde. E aí eu comecei fazendo essas provas de Audax que culminam assim na prova de Paris, que é uma prova até mais antiga que o Tour de France. Surgiu, se não me engano, a primeira prova foi em 1896, é uma prova de 1.200 quilômetros. Isso para mim era muito longe. Oi? Desculpa te cortar. Antes da Audax, você chegou a fazer alguma outra prova com menos distância? Não. Na verdade, minha primeira participação no Audax foi, eu até nem me inscrevi no Audax como prova em si, porque eles também abrem o desafio, né? Que é para quem está começando. Eu comprei uma Caloi 10, ela chegou tipo 15 dias antes, me lembro que foi em Angra dos Reis. A prova era de Angra, Paraty, bate e volta. E eu me inscrevi no desafio de 100 quilômetros. Isso acho que foi em 2015 ou 2014. E aí fiz os 100 quilômetros, fiquei todo feliz, né? Claro, na época para mim era um super desafio fazer os 100 quilômetros, estava um calor danado. E as coisas dali começaram a engrenar. Depois eu fui para Três Rios, fiz o desafio de 170 quilômetros. Eu falei, pô, dá para fazer o 200. Foi quando eu brevetei pela primeira vez, eu fiz um Audax 200, eu acho que foi até o do Rio de Janeiro, que é um dos 200 mais difíceis, que tem muita gente de fora, vem, porque tem muita subida, né? A gente sobe Vistas Chinesas, a gente sobe o Joá, vai lá para Guaratiba, volta. E foi a minha primeira prova de 200 quilômetros. Dali para frente, eu só fui avançando nos passinhos, né? 200, 300, 400, 600, né? E fui tomando gosto pelo negócio. Falei, cara, eu vou para Paris. Botei isso na minha cabeça e uma coisa que eu sou é teimoso. E, enfim, as coisas foram evoluindo e a gente foi alcançando e encontrando novos desafios e cada vez mais evoluindo. Fui conhecendo pessoas que foram me apoiando, enfim. Basicamente Cara, foi isso. Então, só, né, te cortando de novo, o Rui está comentando aqui que foi tipo a gente. Eu comecei a pedalar mais ou menos parecido com você, né? Eu comprei uma praiana que ia para o trabalho, porque eu morava na Noronha, Torrezão, e trabalhava na Heitor Carrilho, no centro. São os 2 piores lugares do mundo para você chegar de ônibus. Porque ou você pega o 49, que vai dar a volta em Caraí, praia, centro de Niterói, e vai te deixar na rodoviária, ou tinha que ir andando para Roberto Silveira e pegar um outro ônibus para soltar no Marquês de Paraná. Eu comecei de bicicleta. E me empolguei, uma amiga minha uma vez falou assim, vamos para Piratininga de bicicleta? Eu falei, pô, vamos. Aí fui de Praiana, eu falei, cara, dá para chegar, eu nunca tinha entrado. Tinha ido até lá. Eu falei, pô, dá para chegar, legal. Aí fui, né, conhecendo a galera do pedal e comprei uma mountain bike mais de entrada, depois troquei, peguei uma melhor. E isso foi ano passado, cara, em agosto do ano passado, que comecei a pedalar com mais vontade, assim. E agora, em dezembro do ano passado, eu, o Rui, a Sheila e a Beth, a Sheila, a esposa dele, a Beth, uma amiga nossa, a gente simplesmente resolveu fazer o X-Terra de Búzios. Muito bom, muito bom, muito bom. O meu pensamento, no começo, tinha uma lógica. Mas lá na hora não tinha lógica nenhuma. Eu falei assim, cara, eram 38 quilômetros. Eu falei, eu já fiz 80. Passei por Darwin. Eu falei, deve ser tipo isso aí. Se eu fiz 80, só que de trilha, assim, eu só tinha feito Darwin. E mesmo assim, nem subi empurrando.
Cara, quando a gente chegou em Búzios era outro mundo, era outra realidade, era uma tristeza no coração terminar aquela prova, que foi Aham. muito duro pra gente. Mas foi, e assim, a gente terminou amarradão e hoje a gente só quer ir cada vez mais longe pedalando. Sim, os pedais de longa distância tem muito isso, assim, das surpresas, né? Assim, tem muita coisa que acontece que você não espera. E você tem que aprender a se virar muito no momento, né? Eu já tive, uma vez eu estava em Goiás, foi quando eu fiz o Super Randonneur Challenge de 2.500, que foi que me deu a vaga para Paris. E eu lembro que um amigo meu falou assim, cara, lá é muito quente, muito seco, e assim, você pedala 60, 70 quilômetros sem ver uma pessoa. É o famoso deserto verde. Você vê plantação de soja, você não vê ninguém, só máquinas, só soja, né? E assim, não tem água, não tem posto de gasolina, não tem nenhum tipo de suporte. E você pedala ali 70, 80 quilômetros sem ver um posto de gasolina. E aí era uma subida, né? A gente às vezes pensa que o Cerrado não tem subida, mas sobe pra caramba. E eu tava numa subida, um calor danado, sei lá, eram tipo 2 horas da tarde, eu tava sem água já e faltavam uns 30 quilômetros para chegar. E acho que eram, sei lá, desses 30, 20 eram subida ainda. Falei, cara, eu vou roubar a água do boi. Tinha, sabe, aqueles bebedouros de boi, assim, eu vou pular essa cerca, vou roubar a água do boi. Tava desesperado. Por sorte, encontrei o André Viviani, que, nossa, foi um dos caras que me incentivou e me ajudou pra caramba. E ele tava assim com, sei lá, um terço da última garrafinha de água. Ele falou, cara, divide isso comigo que a gente vai conseguir chegar. Né? E a gente conseguiu chegar lá no topo e a gente dormiu lá em cima e aí passamos um frio danado. E aí é isso de você também se preparar para temperaturas que você não está acostumado, né? De você tentar planejar. Acho que o planejamento para uma prova de longa distância é 50% do caminho. Se você se planejar bem, souber o que levar, não levar excesso de peso, nem esquecer alguma coisa. Eu já fiquei, às vezes, a última prova que eu fiz antes da pandemia foi no dia 14 de março de 2019. Foi Rio das Ostras, 200 quilômetros. Que é uma prova bem tranquila, com exceção do vento, que lá sempre venta muito forte. O desafio da prova é o vento. Esse dia nem estava ventando, foi bem tranquilo. E aí eu sempre faço cálculo assim, 200 quilômetros, vou levar 2 câmeras reserva. Cara, eu furei as 2 câmeras reserva, consegui achar um borracheiro empurrando a bicicleta, e aí o cara não tinha como encher a minha câmera de ar, porque eu esqueci de levar o adaptador, cara. Uma pecinha de É, R$ 5, adaptador de válvula. Me deixou na putz, mão. E só eu pra quase perdi galera, a prova. só para esclarecer assim até pra galera, essas provas, elas são auto, você tem que ser autossuficiente, certo? Exatamente, você não pode ter nenhum tipo de apoio externo, né? Você tem que se virar, só quem pode te ajudar é um outro ciclista, porque vai destacar também que as provas de Audax não são competitivas. É claro que a gente quer sempre fazer o melhor tempo, a gente quer sempre se superar, mas não é uma corrida, na verdade é um desafio com você mesmo. Isso é muito legal, porque você faz várias amizades, enfim, você junta em grupos. O ciclismo tem essa questão do vácuo, que faz muita diferença, né? Você pedalar em grupo é muito mais eficiente do que você pedalar sozinho. Não só em termos, obviamente, de física, de você estar dividindo, tá atrás, que a gente chama de ir na roda, né? Que você poupa Ah, energia, e como também a questão psicológica, você está conversando com alguém, de você tá sempre ali com alguém te apoiando quando você está mal, quando o cara está mal, você apoia o cara, né? Isso é muito importante, assim. Então, eu sempre digo que eu nunca pedalo sozinho. Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu penso alguma coisa que eu vou fazer que eu acho que seja desafiadora, a primeira coisa que eu faço é falar para todo mundo que eu vou fazer aquilo. Porque depois que eu falei, eu não posso desistir. Agora que eu cheguei no grupo, falei, cara, vou fazer o Everest, vou subir 10 mil metros em Niterói. Cara, você não vai desistir, você não vai passar essa vergonha. Agora você vai fazer. então, eu não ia falar do Everest agora não, mas eu vou aproveitar que você falou e tem umas pessoas que Uhum. perguntaram se isso foi verdade. Explica para a Hum, galera que não conhece o que, que é esse desafio do Everest e o que, que você tá, fez, eu tô vendo porque aqui uma mensagem de texto. Ele provavelmente subiu umas 100 vezes. Muita gente já me falou, inclusive gente que eu não conheço, falou assim, cara, você é o cara que subiu 100 vezes o Fla-Flu? Mentira, não fiz isso não, foram 90, tá? Não foram 100 não. É, Mas o Everest, na verdade, é o seguinte, o Everest, ele é um desafio de um grupo chamado Hells 500, é um grupo sediado na Austrália, e ele tá em moda hoje em dia, porque tem vários ciclistas profissionais fazendo o Everest e disputando esse tempo. Né? Na época que eu fiz, eu acho que apenas 12 ou 13 brasileiros tinham completado até então. Inclusive, um amigo meu, o Bruno, lá de Búzios, fez, e ele veio de Búzios pedalando até Niterói para fazer a última subida comigo em Niterói, foi incrível.
E ele consiste o seguinte, você tem que escolher uma subida em qualquer lugar do mundo, você tem que ter um GPS com barômetro para você realmente comprovar aquela altimetria, não vale altimetria por mapa, você tem que ter um barômetro para comprovar aquilo, e você tem que repetir aquela subida quantas vezes for necessário para dar a altura do Everest. Né? E tem que ser num pedal só. Você não pode ir lá subir, sei lá, aí volta para casa, dorme, depois você vai lá sobe mais um pouquinho, não. Você tem que pegar um pedal e repetir aquela subida quantas vezes forem necessárias até somar o Everest. O Everest tem 8.896 metros, uma coisa assim. Existe um site que calcula quantas vezes você tem que fazer aquele percurso. Né? Você cria o segmento no Strava. O Strava, para quem não conhece, é um aplicativo de GPS de ciclismo que a maioria das pessoas usam. E ele te fala quantas vezes você tem que repetir aquilo. E aí deu 90 vezes. E eu acho que é o que eu estava falando do planejamento, né? Eu escolhi um trecho que para mim foi muito, assim, ajudou bastante. Embora ter que repetir 90 vezes, tem essa questão psicológica, né? De ficar quase tonto ali repetindo. Era um trecho que tinha iluminação, que não tinha tanta variação de temperatura, e que no pé da subida tinha um posto 24 horas com qualquer apoio que eu precisasse. Tipo, eu parava, comprava uma água, comprava uma Coca-Cola, dava uma descansada. Isso você pode fazer, né? Desde que seja no mesmo pedal. Então, é o que eu estou falando do planejamento. Assim, você pensar antes, planejar direitinho, e assim, pensar o que você pode passar faz toda a diferença. Eu fui de carro, parei no posto de gasolina. Eu comecei esse desafio no sábado, 5 horas da tarde, e acho que eu terminei no domingo, em torno das 3, 4 horas. Foi quase um dia subindo e descendo o Fla-Flu ali pelo canteiro central. Né? E, por exemplo, esse Bruno, esse amigo meu que já tinha feito, ele fez em Friburgo. E ele tinha falado para mim, cara, o maior perrengue que eu passei foi a variação de temperatura, porque eu subia, ficava mega suado, né, morrendo de calor, e descia, você imagina descer a Serra de Friburgo 3, 4 horas da manhã de bicicleta. Né? Você chega ali a 50, 60 km por hora. O frio que não deve ser, né? Ah, você pode botar um casaco? Pode, mas o cara tem que subir com o casaco na cintura, né? Porque não tem carro de apoio, não tem isso. Então, é complicado. E esse lance do psicológico, eu lembro que a primeira vez que eu fiz mais de 100 km, eu nunca tinha feito 100, eu tinha feito no máximo 80, e em dezembro, depois que eu fiz o Xterra, eu estava em São Pedro, da casa da minha mãe, e um dia eu resolvi fazer a volta da Lagoa de Araruama. Uhum. E, cara, eu nunca tinha feito mais de 100 quilômetros, eu fui sozinho, daquele sol de dezembro. Eu saí, acho que 4 e pouco, 5 horas da manhã, até a Figueira, fiz São Pedro, Cabo Frio, Arraial, Monte Alto, assim, um pouquinho depois de Monte Alto, eu parei para tomar um café ali numa padaria e eu falei, pô, vim bem. Aí eu falei, caraca, eu cheguei aqui tem 2 horas. Tava amarradão. Cara, daí pra frente, quando o sol chegou, foi batendo a tristeza, foi, sabe, dando um desânimo. E sozinho, né, cara? Não tem ninguém pra olhar pra você e falar, pô, vai lá. E, cara, daí pra frente eu comecei a parar muito. Sabe, parava pra beber água, vi uma sombra, já dava uma parada. E acabou, acho que eu fiz deu 121 quilômetros que eu fiz, acho que em quase 8 horas. É a questão do psicológico. Psicológico, nas provas de longa distância, eu acho que é claro que o corpo tem que aguentar, mas o psicológico, sem dúvida, é o mais importante. Eu lembro uma cena que eu vi, foi num Audax de Guapimirim, que é um Audax tranquilo, é um Audax bem rápido até, o que dá para fazer mais rápido, porque não venta tanto e é bastante plano. E quando você voltava, você passava pela chegada, tinha que pedalar mais 20 km e voltar, porque a chegada você estava em 180, então você dava uma voltinha, uma perninha ali na estrada que vai para Teresópolis e voltava. E aí tinha um cara sentado assim, chateadão, tipo, pô, cara, não consigo, não dá mais para mim. Cara, se ele tá falando, se ele tá pensando e me respondendo, ele tem condição de pedalar 20 km. Foi a cabeça que derrubou ele ali, entendeu? E tava a esposa do lado meio consolando ele, eu olhei aquela cena e falei, putz, cara, assim, não é no sentido pejorativo, mas me deu um pouco de pena, assim, no sentido de, cara, dá para fazer, vai lá, sabe? E esse apoio é muito importante. Eu já tive até algumas discussões com a minha mãe, porque quando eu fazia provas mais longas, assim, de 600, ela, mas Felipe, isso não é muito para você, vai fazer 600. Eu falei, mas não fala assim, tem que falar isso mesmo, vai lá e faz, quero ver. Não me volte aqui sem essa medalha, entendeu? É assim que tem que ser. Vai com tudo, né?
E aí, quando eu estava em Goiás, inclusive na época, é, entre as provas, na verdade, qual era o grande É, truque desse desafio de Goiás, Goiás? O Goiás foi quando você conseguiu a classificação para ir para Paris, não foi isso? Isso. Vou explicar um pouquinho o que foi essa prova de Goiás, na verdade. Foi uma prova pensada justamente para dar a vaga para Paris. Para você poder fazer a prova do Paris-Brest-Paris, que atualmente assim, é o grande, sempre foi a grande prova do Randonneur Mundial, embora não seja a mais longa, mas é a mais famosa e mais antiga, você tem que percorrer o trajeto inteiro do Audax no ano corrente. Ou seja, por mais que você já tenha feito 200, 300, 400, 600 quilômetros, o que te dá a classificação é fazer esse mesmo trajeto naquele ano corrente para você conseguir a vaga. O problema é que, mesmo você fazendo, isso não te garante a vaga porque você tem o mundo inteiro querendo ir para lá. Então, o ideal é que você, nos anos anteriores, também complete o circuito, porque você vai por eliminação. Quem conseguiu esse ano? Sei lá, são 6 mil vagas. Cara, tem 12 mil ciclistas que completaram o circuito esse ano. Aí você vai para os anos anteriores. O Super Randonneur Challenge, que foi feito em Goiás, ele foi feito em novembro, e a temporada para o Audax Clube Parisiense, ela vira em outubro, né? Depois que passam enfim, o corte deles é em outubro, de um ano para o outro. E aí foi a primeira prova que foi o seguinte, cara, você vem aqui, faz o trajeto do ano inteiro em uma semana e garante a tua vaga. Né? Foi no final de 2018, já valendo para 2019. E esse era o grande lance. Então, na verdade, você emendava, você fazia a prova de 200, pegava o brevet 200, legal. Fazia a prova de 300, pegava o brevet 300. 400, 600. Só que só para dar um temperinho brasileiro, botaram mais uma de 1000 aí, que nem precisava, mas que fazia parte do Super Randonneur Challenge. Mas com 600 você já se classificava. E aí foi isso, assim. Quando eu fui para Goiás, qual era o grande macete? Era você tentar fazer as provas o mais rápido possível, para você poder chegar, descansar e ter uma margem de 3, 4 horas para descansar entre uma prova e outra. Né? Então, tudo é uma questão de traçar a estratégia. Então, por exemplo, o 200 você tem 13 horas e meia para completar. O Audax funciona da seguinte forma. Ele é uma prova, entre aspas, de regularidade. Você tem um tempo de corte, que você tem que fazer uma média de 15 km por hora e um tempo máximo de 30 km por hora. Se você chegar num ponto de controle durante a prova com uma média acima de 30, ele te segura. Ele manda você esperar. Ele não carimba o teu passaporte. Se você chegar abaixo de 15, ele te manda para casa. Né? Agora, lembrando que essa média inclui o tempo que você está parado. Né? Para você fazer uma média de 15, pô, parece fácil. Só andar. Se eu andar 16 km por hora é moleza. Não, mas se você andar 16 km por hora, você vai fazer uma média de 10, porque você vai parar, você vai beber água, você vai fazer xixi. Né? Então, na verdade, você tem que andar aí pelo menos 25, perto de 30, para você poder ter tempo de descansar, enfim, fazer essas outras coisas. E Goiás foi isso, assim. Então, na verdade, essa prova fez que a gente completasse o circuito e a gente foi um dos primeiros classificados no mundo a ter a vaga para Paris. Foi muito legal, assim. E aí, assim, quem me incentivou foi a galera de Niterói. Assim, o tempo todo que eu estava em Goiás, a galera mandando mensagem, sabe? Isso faz muita diferença. Eu comecei, na verdade, a falar de Goiás para dizer que eu não estava pedalando sozinho, né? Porque o tempo todo que eu estava lá, as pessoas me ligavam, mandavam mensagem. Então, quando eu parava entre uma etapa e outra, cara, estou te acompanhando, vai lá, você consegue... Isso faz uma diferença que você não imagina. E uma pessoa falou assim, ó, você não me volte aqui sem esse troféu. Você tem que voltar com esse troféu. Né? E, pô... E aí a gente conseguiu o troféu. Na verdade, largaram 22 ciclistas, 17 ficaram pelo caminho, 5 completaram, dos 22. Caraca. Desses 5, 2 eram de Niterói, eu e o André. Né? Os outros foram 2 troféus para São Paulo e um para o Rio Grande do Sul. Foi bem legal. E aí depois pude encontrar a galera de novo na França. Cara, eu não sei se foi uma pergunta agora, porque passou do André. Quem completa o BRM 1000 tem preferência sobre os demais? Não tenho certeza, não, mas é provável que isso seja um critério, sim. Eu queria fazer uma prova de 1000, porque de 600 para 1.200 o salto é muito grande. Né? Na verdade, é como o cara que corre maratona, por exemplo. Né? Correr os 42 não é o dobro de esforço de correr os 21. Porque você tem que correr os outros 21 já tendo corrido 21. É muito mais difícil. Né?
Então, assim, fazer uma prova de 600 não é o dobro da dificuldade de uma prova de 300. Talvez fazer 400 seja o dobro da dificuldade. O salto é muito grande. Então, eu queria realmente fazer uma prova de 1000. Na verdade, antes de fazer Goiás, eu tinha feito também o Audax 1000. O Audax Rio organizou a primeira prova de 1000 quilômetros no Rio de Janeiro. Foi em 2018. E quem estava lá também, o Flávio Tomiello, do Cascalho Carioca, que acho que está acompanhando a gente, que eu vi que ele entrou também. Um monstro do pedal estava lá com a gente. Enfim, uma galera bem forte. A gente conseguiu fazer os 1000 quilômetros. A gente saiu de Rio das Ostras, foi para Minas Gerais, foi para o Espírito Santo e voltou. Pô, Né? irado, cara. Pois é, e aí como é que você se prepara para uma prova dessa, né? Como é que você planeja fazer 1000? Não sei, não dá para treinar 1000, né? Não dá. Cara, quando eu corria antes de pedalar, nunca fui atleta, corria, né? Eu fiz 4 meia maratonas, assim, fiz. Não importa como, mas eu fiz. Não, então você Cheguei foi atleta, rolando, assim, você... me arrastando. Olha, pra mim, cara, se você caminha, corre ou pedala, você é atleta, entendeu? Independente da tua performance, os números são o que menos importa nesse caso, assim, de você ser atleta ou não. Mas sim, se você está praticando esporte, você estava sendo atleta. Então, assim, quando eu ia me preparar para uma meia maratona, eu nunca corria 21. Eu corria 10. Corria 15 no máximo. Depois a gente via no que dava. O André, cara, que eu falei, foi o André que estava com você em Goiás, ele falou que ele está afirmando que tem a preferência do DRM. Tá vendo? Ele que me convenceu aí, eu falava, cara, André, não vou. Vamos sim, cara, vamos sim, você vai passar o Réveillon classificado. Quando ele falou, vou virar o ano classificado já, eu falei, então tá, então vamos. Aí pegamos um avião, fomos para Brasília, alugamos um carro, fomos para Cristalina e a gente fechou esse 2.500. Foi muito legal. Deixa eu botar mais uma pergunta aqui que mandaram, que eu também não lembro mais quem foi. Cara, como é que prepara o psicológico numa prova dessa? Como é que faz para o psicológico não tentar te derrubar? Não tentar não, porque ele vai tentar, mas como faz o psicológico não te derrubar? Você tem alguma coisa que você faz antes, assim, dentro desse plano? Porque assim, quando você faz o planejamento, você já está se preparando psicologicamente para o que pode acontecer, né? Então acho que já começa daí a trabalhar. Você começa a se trabalhar, você tem que... É bem aquela frase manjada, né? Tipo, espere pelo melhor, mas esteja pronto para o pior. Mas é difícil estar pronto para o pior. Como é que você se prepara? Você não tem como simular aquilo. Até 200, 300, 400 você simula. Como é que você simula 1.000, 1.200, 2.500, né? Não dá. Você ir para treinar 2.500 quilômetros e de segunda eu vou trabalhar. Não dá. Então, acho que o preparo psicológico é muito isso de você fazer as provas, de você se expor, sair da sua zona de conforto. Você, por exemplo, esse último final de semana agora, eu trabalho no sábado, eu saio do trabalho 2 horas da tarde no sábado. Eu peguei a bicicleta, cheguei em Niterói 6h30 da noite, 7 horas da noite, liguei o farol, subi Teresópolis, peguei Friburgo, peguei um frio danado, desci Friburgo e voltei para casa. Fiz 300 quilômetros sozinho na serra de noite. É assim que você prepara o psicológico, é você se expondo a esse tipo de situação e vendo como o seu organismo reage. E tem as reações mais loucas, assim, cada um reage de um jeito, vem mau humor, porque dá hipoglicemia, as pessoas discutem, as pessoas morrem de rir, assim, tem as coisas mais... O meu primeiro 600 quilômetros, eu lembro, quando eu voltei, e assim, tô falando, e não é exagero mesmo, sabe quando você olha uma nuvenzinha e você vê um ursinho, vê um cachorro, você vê formas nas nuvens, né? Então, assim, você começa a estar tão cansado e tão meio que lesado, eu comecei a ver formas, assim, nas árvores e não sei o quê, mas eu sabia que, ao mesmo tempo, era a minha cabeça já meio que saindo do estado normal. Só que eu via coisas horríveis, eu via pessoas penduradas em árvores, eu via caveiras, eu via tudo isso. Eu falei, isso é alucinação, relaxa, isso é alucinação, porque você já está com 500 quilômetros nas costas, está frio, você está exausto, você está com hipoglicemia, você está com tudo isso. E você vai acostumando com esse tipo de coisa, sabe? No começo você se assusta um pouco, depois você passa a sentir até falta. Sabe aquela dorzinha de tatuagem? Galera que gosta de tatuar, né? Dói, mas quem gosta de tatuar até sente falta. Pô, saudade de fazer uma tatuagem, aquela dorzinha gostosa e tal. É um pouco isso, assim, você começa a sentir falta. Quando você não faz muito tempo, você começa a sentir falta.
Que mais que eu já tive? Ah, uma coisa que sempre acontece comigo. Sempre vem uma música que não necessariamente eu gosto, e ficam 20 segundos daquela música repetindo na minha cabeça o tempo inteiro, por horas e horas e horas e horas e horas. Seja música pop, seja o que for, ela fica repetindo na minha cabeça. Eu fico pedalando e aquela música fica repetindo, 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 e eu não consigo desligar. É uma coisa que eu já acostumei, e beleza. Né? Então você vai acostumando com as reações, porque o seu corpo sai da zona padrão dele, sabe? E você não tem como se preparar para isso a não ser fazendo. Né? Como ficar bom subindo? Claro, você tem como estudar as subidas, você tem, assim, existem vários livros que explicam técnicas de subida, mas é fazendo, cara. Tipo assim, pô, eu quero subir, eu quero ficar bom na subida do Parque da Cidade, em Niterói. Cara, como é que eu vou ficar bom? Sobe o Parque da Cidade quantas vezes for necessário. Vai lá e sobe, diz que sobe de novo. Depois você vai subir 2 vezes, depois você vai subir 3 vezes. É isso, é o famoso chá de selim que a gente chama, né? Então, tanto que quando eu consegui a vaga pro PVP, eu e o André, a gente conseguiu juntos essa vaga. A gente voltou para Niterói e o Thiago do Audax Rio falou, cara, vocês são atletas convidados do Audax Rio para essa temporada. Assim, eu tive muito apoio Pô, de muita maneiro. gente. O Audax Rio Pô, me esse ajudou muito reconhecimento é também. muito maneiro, né? Então, foi muito legal. E aí eu fiz toda a temporada, 200, 300, 400, 600, de novo. Porque eu não queria ficar sem pedalar até ir para Paris. Então eu repeti tudo. Precisava? Precisava. Porque é assim que você vai mantendo o condicionamento. Cara, tem uma pergunta aqui para você da Cruella Biciclanto. Hum. Coquito, ela tá pensando em fazer a série Audax, mas morre de medo de pedalar sozinha. O que você recomenda para vencer? 200 quilômetros ela já fez. Já fez Legal. algumas. Mas os 300 em diante ela não consegue. Qual é a dica aí que você dá para ela? Que é para dica para Ela todo já é, mundo, na verdade. na Ela já verdade, é bem ela já é uma bruta. randonê. Ela já brevetou, que a gente chama, né? Você fez 200 km, já tem um brevet 200, ela já é brevetada. Então ela sabe que dificilmente ela pedala sozinha num trajeto de Audax, né? Porque ainda mais as provas com menor quilometragem, 200, 300, é muita gente inscrita, né? Depois com o tempo vai afunilando. Mas essas provas mais iniciais é muita gente inscrita. Então você sempre vai achar um grupo, um pelotão, que a gente chama que está andando mais ou menos no mesmo ritmo que você. E é isso, é se encaixar e ajudar, porque assim, a prova você tem que saber ler a prova e se encaixar nela. Eu tenho certeza que eu já consegui resultados muito melhores por ter conseguido pensar a prova e andar com gente mais forte do que eu. Que eu conseguia revezar com eles, eles forçavam o meu ritmo, eu conseguia me puxar além. Então é você saber ler a prova, ao mesmo tempo também sem se explodir. Né? Então tem toda uma estratégia aí, né? O ciclismo ele é muito pensado. O corpo tem que aguentar a sua estratégia, mas o principal realmente é o planejamento estratégico psicológico. Então, assim, se ela já fez 200, a primeira coisa que ela tem que fazer é não ter essa barreira psicológica dos 300. Se ela fez 200, eu tenho certeza que ela consegue fazer os 300. Na hora que largar, ela vai achar alguém no ritmo dela, sem se desgastar, e ela vai conseguir. Assim, ela vai saber, eu vou conseguir, pronto, tem que ser teimosa. Seja teimosa. Eu fui teimoso, na verdade. Né? E, assim, claro, o corpo tem que aguentar. Então, assim, a gente tem que estar atento a muita coisa. Hidratação é super importante. Falei que eu quase roubei água do boi. Ia dar ruim de qualquer forma, porque eu ia ter uma diarreia, provavelmente, né? Dividir água com boi não deve ser a coisa mais saudável do mundo. Provavelmente. Eu fui numa excelente nutricionista, que é até de Niterói, a Carla Bogeia. Ela acompanha vários atletas, ela é uma nutricionista de esporte, de endurance. Ela é triatleta também, então ela sabe que não adianta você ser uma nutricionista estar acostumado a fazer as pessoas emagrecerem. Não é essa a ideia. Né? Então, assim, eu tive um apoio nutricional, segui direitinho, e eu lembro até, tem coisas engraçadas, ela falou assim, tome um gel a cada 45 minutos. Eu me dou muito bem com gel, cápsulas e tudo mais, né? Nem todo mundo se adapta bem a esse tipo de alimentação. Eu tenho a sorte de ter um organismo assim que não rejeita. Mas eu lembro que a conta que ela me falou assim para fazer, por exemplo, um PBP, eu falei, Carla, isso não cabe, não dá nem para levar na bicicleta, vai pesar uns 10 quilos, porque eu levei 80 horas para fazer o PBP, por exemplo. Você imagina um gel a cada 40 minutos, sei lá, são 120 cápsulas de gel. Pô, muita Imagina coisa. quantas caixas só de gel eu teria que levar, além das mudas de roupa. Então, assim, mas você tem que tentar adaptar as situações e saber se virar. Então, eu tomo cápsula de sal, eu tomo BCA, eu tomo gel, que é mais? Cafeína, para mim, assim, eu acho que até
Tipo, se eu não tomar cafeína, eu acho que eu não vou render bem, bate o psicológico, entendeu? A nutrição, assim, tem que tomar cuidado, tem que ser acompanhado por um profissional que saiba te orientar. A gente não pode sair na loja de suplemento comprando essas coisas. Mas no meu caso fizeram muita diferença, assim, você planejar e botar de hora em hora. Você tem um amigo meu que pedala muito, que é o Alex, lá de Itaperuna, que também é um fera, também já fez provas de 600, 1000, ele e a esposa dele, a Mônica. E uma vez ele me falou assim, cara, quando você parar, você não tem que fazer o que você quer fazer, você tem que fazer o que você tem que fazer, né? Então é o seguinte, você parou, você vai pegar ali meio, quase que a tua bula, entre aspas, né? Ah, pô, vou tomar um BCA, vou tomar isso, vou tomar aquilo, vou não sei o quê, vou descansar por tantos minutos, botar a meia de compressão. Isso era uma coisa que eu fazia em Goiás. Eram 10 minutos para botar aquela meia, mas eu botava a meia, ficava 2 horas, tirava, não sei o quê. É um saco, e machuca, não sei o quê. Mas é isso. Isso tudo, não basta você girar a perna, sabe? Você tem que estar preparado psicologicamente e seguir o que você planejou para fazer, porque senão realmente não dá, uma hora você pifa, né? Cara, Esse pedal, por exemplo, fala. Não, falei. Esse pedal, por exemplo, que eu fiz agora, esse giro serrano que eu te falei, que eu saí, subi Teresópolis, fui para Friburgo e desci para Niterói e voltei para casa, né? Foi meu pedal de final de semana, deu 300 quilômetros. Cara, para mim, na verdade, ele não deu certo. Eu queria ter ido até Além Paraíba. A ideia era fazer um bate e volta para Minas. Mas estava um frio, quando deu 2h30 da manhã, eu descendo a Serra de Teresópolis pelo outro lado, mas um frio insuportável. Eu parei debaixo de uma marquise, assim, tremendo, porque eu tenho um casaco pesado, que eu usei no PVP, e eu não levei, porque ele realmente é muito pesado, é muito volumoso, tá? Eu não achei que fosse precisar. Eu estava com segunda pele, mais as dias de ciclismo, mais o corta-vento, mais luva fechada. Eu achei que aquilo seria o suficiente. E não foi. Eu estava tremendo de frio. Aí procurei no Google um motel, achei um motel, fui até o motel, o cara falou assim, pô, o motel tá fechado. Eu falei, caramba, o motel que fecha de madrugada é diferente, né? Mas tudo bem. Achei um posto de gasolina e me abriguei no posto de gasolina para esperar amanhecer e seguir, né? Mas é isso, ó, tá vendo? Foi um erro de planejamento meu. Eu vou voltar lá, vou fazer e errei, tipo, um casaco, como na outra prova que eu estava citando, a questão do adaptador de válvula, né? Um erro de planejamento derruba toda a estrutura, por mais que você tenha treinado, por mais que você esteja pronto para aquilo. Se você Só para ter esquecer uma um ideia, pequeno detalhe... esse da Serra, você saiu daqui que horas e voltou que horas? Cara, eu peguei a barca das 6, cheguei em Niterói às 6h30, eu comecei a pedalar mesmo, era umas, sei lá, tá 6h40 e tudo mais. Eu cheguei em Niterói de volta no domingo, e eu acho que eu peguei a mesma barca das 6 voltando para o Rio, que agora eu tô morando no Rio, né? Então acho que eu peguei a barca das... Não, Niterói é hora quebrada. Eu peguei a barca de 5h30 ou 6h30 voltando para o Rio. Então foram 24 horas fora, né? Sendo que dessas 24 horas eu consegui descansar um tempinho no posto, porque eu não fui até Além Paraíba, porque eu estava morrendo de frio, porque eu errei e não levei o casaco, que era muito volumoso e pesado, mas que ia me garantir o pedal. Aí, ó. Se fosse uma prova, a gente encarava o frio. Ó, o Marcelo Scansetti, que também participou da live aqui com a gente, professor Fala, da galera aqui de Marcelo, beleza? mandando um abraço Super para você. Aí o Daniel Nelore também, botando que você é um animal pedalando. Já teve em prova Pô, em Goiás também. Daniel, lá de Divinópolis, conheci ele na prova em Goiás. Daniel, a gente largou junto em Paris, cara. O legal do ciclismo de longa distância é isso. Você conhece gente do Brasil inteiro e você ainda fica se esbarrando por aí, né? É muito louco isso, né? Aí, Daniel cheguei de aqui, Divinópolis. ó. Daniel Ruiz também tá aí. Daniel Ruiz! Não tem palavras. Pô, legal, só Ele tô entre amigos aqui. se sente ouvindo aí sua trajetória, te admira pra caramba. Fiquei até menos tímido, mas mandem perguntas pra gente pensar no que mais a gente pode falar. Assim. Então, olha só, tem um problema que acho que é o maior problema para todo mundo que começa a pedalar, né, a fazer mais distâncias, que é ficar assado. Uhum. Ficar assado e dor na bunda. Como é que faz aí para sobreviver primeiro, a isso? né? Vamos lá. Primeira coisa para você evitar... Assim, não dá para evitar...
Olha, se você passar 80 horas sentado num sofá, você vai ficar com dor na bunda. Então, assim, dor na bunda é algo que vai fazer parte da tua história no ciclismo de longa distância. Agora, como que você lida com esse problema, né? Você tem como diminuir isso e aprender a lidar com isso. Primeira coisa, existe uma coisa que a gente chama, e eu não sei o nome em português, né? A gente chama de chamois cream, creme chamois. CHAMOIS. É como se fosse um creme anti-atrito, mas não é hipoglós. É um creme anti-atrito específico para ciclismo. Existem fabricantes nacionais que fazem. Tá? Você consegue encontrar nos ciclos brasileiros marcas brasileiras não tão caras. Tem marcas gringas também. Isso é super importante usar. Investir num bom bretelle é importante pra caramba. Eu sei que assim, isso é uma coisa um pouco cruel do ciclismo, assim, que eu acho. Acho principalmente pra gente aqui no Brasil que está vendo essa situação econômica, é um esporte meio caro e assim, não tem jeito, você tem que investir, sabe? Ter uma roupa assim, que está à altura do que você vai fazer, cara, infelizmente é fundamental. Não dá para botar um shortinho de ginástica e sair para pedalar 600 quilômetros, sabe? Infelizmente. Queria muito que desse, mas não rola. Então, você tem que ter um bom short, um bom bretelle e, assim, você tem que passar esse creme, você tem que levar esse creme para reaplicar esse creme, né? E, assim, uma coisa muito importante, eu chamo de piada de bunda fit, mas, assim, medir a distância entre os isquios e ter o selim correto. Isso é fundamental. Assim, testar vários selins, né? O melhor selim não é o mais largo, está longe disso, nem é o mais macio, é o selim, na verdade, ele se adapta melhor ao seu corpo, a forma que o seu corpo encaixa no selim. Né? Então, assim, eu tenho um selim Brooks, carão, não sei o que lá, que eu não gostei, e eu não uso. Né? Tá na minha bike urbana e tal, tipo, só serviu de marca, mas não foi o que melhor me atendeu. O que melhor me atendeu foi outro selim. Então é isso, assim, o selim não tem que ser macio, acolchoado, capa de gel, uma coisa assim, de jeito nenhum, porque aquilo só gera mais atrito. Outra dica, entre o bretelle ou o short que você estiver usando com o forro, não se usa roupa íntima por baixo, porque aquilo vai gerar atrito também. É direto a espuma no corpo. Tá? Esse creme também, além de você passar no corpo, ali nas partes de baixo, você passa também na própria espuma. Isso faz muita diferença. Né? E aí tem até uma história curiosa. Quando esse desafio de 2.500 lá de Goiás, né, eu fiz os 600. Quando eu terminei a prova de 600, faltava de 1.000. Mas os 600 já me dava vaga para Paris, que era o que eu fui lá para conseguir. Falei, gente, não dá mais, porque eu não conseguia andar. Marcelo, eu não conseguia sentar na cama. Nem num colchão eu conseguia sentar, porque ardia como se estivesse pegando fogo. Falei, cara, não dá. E aí me deram uma dica assim, compra lidocaína. E o hotel era numa beira de estrada, assim. Falei, cara, lidocaína, nunca usei isso. É um anestésico. Enfim, eu fui numa farmácia numa cidadezinha ali perto, comprei, e é até engraçado, porque era sabor laranja. Depois eu descobri por quê, porque é usado por dentistas. Mas eu falei, pô, sabor laranja, né? E aí foi isso, essa prova de 1.000 eu gastei um tubo de lidocaína anestesiando e consegui completar, tipo, cheguei esfolado e tal, ainda bem que não estava sentindo quase nada em função da anestesia local que eu estava passando, mas isso é um problema que a gente tem que lidar e que não é tão fácil. Assim, umas dicas para diminuir, além do creme, uma boa roupa e um selim adequado, com um fit adequado, é você revezar a tua cadência. Aí a gente entra em outro assunto, assim, sensores da bike. É muito importante, além da velocidade que você está andando, você saber qual a cadência que você está usando. A cadência que eu quero dizer é o giro do pedal. Uhum. É como se fosse no carro, conta giros, né? Você tem a velocidade do carro, você tem o RPM, quanto o motor está girando. Você tem o teu motor que está nas suas pernas, o quanto ele está girando. Então você tem também 90 rotações por minuto, 85, 100. Eu sou um cara que gosta de girar bastante a perna para evitar desgaste da musculatura. Eu prefiro gastar o meu cardio respiratório, normalmente ciclistas de longa distância preferem isso. Tá com giro alto para poupar a musculatura e gastar mais o cardio respiratório, porque o cardio respiratório você recupera mais rápido. E você tá variando essa cadência, faz com que você trabalhe de forma diferente a tua perna e você vai encostar no selim de maneiras diferentes. Então você está sempre revezando o ponto. Às vezes você tem que pedalar em pé, mesmo na reta, para dar uma aliviada. Então você está sempre alterando as posições, você está no guidão aqui em cima, você vai para o drop, você vai para o STI, você está sempre mudando a sua posição. Isso não vale só para o selim, mas vale para a tua coluna também, né? Por isso que as bicicletas de cicloturismo tem aquele guidão que a gente chama de borboleta, o cara está sempre alterando a posição.
porque você nunca vai conseguir ficar tantas horas parados na mesma posição. Você vai, tipo, até eu, quando eu durmo, eu fico rolando para lá e para cá, eu não consigo passar a noite inteira virado para um lado só, né? Eu fico mudando. Na bicicleta é a mesma coisa, tá mudando de posição e mudando a forma de pedalar. Isso aí ajuda pra caramba, mas é uma coisa que no pain, no gain, não tem jeito, faz parte do dia a dia do ciclista de longa distância. Não, e cara, isso é só dica boa, porque acho que isso é o que a galera mais sofre e o que a galera mais tem medo É, eu de trabalhei, né, começar a fazer. eu trabalhei por um tempo num ciclo em Niterói e eu via muitas pessoas, assim, principalmente quem está começando, né, queriam botar um selim mais largo para pedalar, não, porque você está machucando, quero botar um selim mais confortável, então botava um selim... O problema do selim mais largo é que no movimento das pernas, ele vai estar entre as suas pernas, você vai arrastar mais ele, você vai ter menos espaço de movimentação. O que você tem que fazer é um selim correto que apoie os isquios, né? E sim, você cria calo na bunda, acho que eu posso falar isso, você acostuma um pouco, né? E aí você com a roupa correta, você com o selim no tamanho certo e criando calo, se acostumando com aquilo, isso vai reduzir a ponto de você... acho que, assim, eu só começo a sentir dor a partir dos 300 e pouco, viu? E aí, é isso, tem a forma de você ir lidando com essa dor, mas não tem jeito, assim, tipo, acho que o corpo humano não foi feito para passar tantas horas, seja sem dormir, seja na mesma posição, isso não tem jeito, né? É parte. Eu trabalhei no circo eu sou produtor cultural, eu já trabalhei no circo, e aí às vezes as pessoas reclamavam, trapezista e tal, cara, tá doendo meu braço aqui, e eu lembro que o coordenador do circo falava, cara, circo dói, é isso, se você não quer sentir dor, cara, sei lá, vai ser contador, você quer ir pro circo, circo dói. E sim, ciclismo dói. Ciclismo dói. Mas é assim, mas é legal, eu não estou dizendo que é maravilhoso, assim, é muito compensador. As coisas que eu consegui através da bicicleta, mas são coisas que, assim, dói é isso, lide com isso. O que eu ganho disso é muito maior, né? Não, cara, a gente está hoje com pedal toda segunda e toda quarta, e quarta-feira é o pedal para a galera iniciante, né? Aí tem gente de praiano, tem gente de tudo. E eu fico falando isso pra galera, sabe? O pessoal fala assim, porra, tô cansado. Eu falei, cara, mas é um esforcinho a mais só para acabar. Eu sempre fico ali tentando incentivar para falar assim, cara, é isso, mas se acostuma, né? E acho que tem causado efeito. A gente está ficando com um grupo cada vez maior, tá bem legal. Por falar em grupos, a galera aqui do Pedalada Sinistra, que acho que você foi um dos fundadores, também tá aí, mandando os comentários, mandando um abraço para você. Eles estão sempre aí. Aproveitar e mandar um abraço para a galera aqui de Niterói, dos grupos, o Erlon, que está aí também, do Bike Niterói. Eu sei que tem uma galera também do Niterói Cycling aí também, então, que são os grupos amigos que eu faço parte. E tem o maior prazer em fazer parte desses grupos, porque quanto mais gente estiver pedalando, né? Eu sempre falei isso, a gente nunca mais pedala sozinho. Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso foi uma coisa que eu pude testemunhar por estar, assim, começar a pedalar praticamente todo dia. Há 8 anos atrás, eu consigo ver Niterói o que era e o que é hoje. A quantidade de bicicletas na rua, né? E eu lembro uma coisa que a gente, na época eu fui realmente, assim, cicloativista e tal, de sair, fechar a rua, e massa crítica, bicicletada pelada. Era isso, uma coisa... As pessoas falam assim, eu tenho medo de pedalar porque eu acho inseguro, eu tenho medo do trânsito. Uma forma de você se sentir mais seguro é você justamente indo para a rua, porque quanto mais ciclistas na rua, você vai adotando naquela cidade a cultura da bicicleta. Então, hoje em dia, eu não consigo pensar em Niterói sem ver uma bicicleta passando na rua, né? E eu tenho certeza que os motoristas já se acostumaram com isso. Até sobre isso, né? Na próxima semana, quinta-feira que vem, a live vai ser com o Felipe e com a Heloísa, que hoje são da coordenadoria do Niterói de bicicleta. E a ideia do papo é falar exatamente sobre isso, sobre a mobilidade do ciclismo na cidade. Não só do avanço da cidade em espaços para a bicicleta, mas como também para a educação do trânsito em geral. E é do trânsito em geral mesmo. É do pedestre, é do carro e principalmente do ciclista. Então, semana que vem a gente vai tocar muito nesses pontos de educação no trânsito e o que Niterói está preparando para a cidade evoluir, né, nesse sentido, junto com a estrutura mesmo. Claro. Não perca, eu acho semana que vem. Até porque quanto mais estrutura cicloviária você tem, mais gente pedalando, o que você ganha, o ganho para todo mundo, até para quem está no carro.
porque você diminui o trânsito, você diminui a poluição, né? Você tem ganho, você diminui o gasto em saúde pública. Na verdade, quando você faz uma ciclovia, é investimento em áreas que você às vezes nem imagina. Qualidade de vida, Uhum. saúde mental, saúde pública, né? O ganho é para todo mundo. Até quem nunca vai pegar na bicicleta está ganhando com 1 quilômetro de ciclovia. Faltam as pessoas, às vezes, visualizarem isso, né? Existem até dados Exatamente. que até as lojas que estão em frente à ciclovia vendem muito mais uma vez que aquela ciclovia está ali do que quando não tinha. O cara de carro não vê nada. O cara de bicicleta interage com a cidade, É. né? E Niterói é Cara, uma cidade muito ciclável, porque não é uma cidade tão grande assim. Você consegue percorrer Niterói de um lado ao outro muito rápido, é muito tranquilo. É uma cidade perfeita para isso, né? E que já está acontecendo. Hoje eu já vejo isso como uma realidade. o Tatan Castro tá perguntando, tá falando para você contar a história aí do sono na prova de Paris. Do sono na prova de Paris. O Tatan é o Sebastião. O Tatan pedala pra caramba. Eu pedalei com ele hoje, inclusive. É o colombiano que sobe, ele me deixa de pô, me quebra. É, cara, na prova de Paris, eu fiz em 80 horas e meia. E o maior problema que eu acho que foi no PBP foi o frio que eu tive que enfrentar, assim. Foi muito frio. Essa que é a questão, quando você sai do seu habitat natural, vamos chamar assim, né? A gente está acostumado a pedalar no Rio. Eu sabia que eu ia pegar frio na Europa, mas eu não imaginava que eu ia sentir tanto frio. Eu tive câimbras de frio. E aí, dessas 80 horas, teve uma noite que eu dormi 3 horas, que foi quando eu cheguei em Brest. Na verdade, eu larguei, fiz 600 quilômetros sem dormir. Eu larguei de noite já. Virei uma noite, virei a segunda noite, eu cheguei em... Galera, deu uma travadinha aí. Vamos só esperar para voltar ao normal. E aí? Coquito, se quiser sair e voltar, cara, isso. Vamos só esperar o Coquito voltar. Espera aí. Bom, enquanto ele não volta, só aproveitar que tem a galera dos grupos aí, lembrar que a Interact Experience hoje a gente tem um serviço de apoio ao ciclismo, né? Então, a galera que quer fazer pedal de longa distância e precisa de equipe de apoio, a gente tem transporte para as bikes, a gente tem uma carreta para 18 bikes, tem uma van para 20 pessoas, mecânico, carro, base para apoio, para hidratação, só procurar a gente. Dia 3 e 4 de julho tem nosso primeiro pedal História, uma parceria minha junto com outro, meu xará Marcelo Alexandre, do Desvendando a História. E a gente vai fazer um passeio aqui em Niterói de bicicleta, mostrando alguns pontos turísticos, contando um pouco da história da cidade. Então as vagas já estão abertas, só procurar a gente, R$ 30 por pessoa. Vou ver se eu acho o Coquito aqui de novo. Nosso tour de cerveja também voltou, dia 26. Pouquíssimas vagas, então quem tiver a fim de ir, chama a galera. São 5 vagas para esse primeiro, então cara, eu já mandei aqui pro Coquito, mas eu não sei. Voltei. Aê, voltou. Ah, Fiz voltei. bastante. Tudo bem? Voltou. Fiz É bastante o merchan enquanto inesperado, isso. tá vendo? É o inesperado. Ah, Eu não tô te... Ah, agora eu tô te vendo. Beleza? Vocês estão me vendo? beleza. Tá. Voltamos ao normal. Me perdi onde a gente Mais estava. ou menos. Tô só te ouvindo, mas vamos seguir. Você não Tá tá me falando do vendo? sono, né? No sono no PVP. Isso. Não, tô te vendo parado, mas eu tô te ouvindo, que é o mais importante. Tudo bem. Não, beleza. Mas fala aí. Tá. Eu já vi ciclista dormir pedalando, viu? Não duvido, cara, porque principalmente em longas distâncias, né? O Rodrigo Lobo tá morando em Curitiba agora. Ele tava pedalando na minha frente, a bicicleta dele fez isso aqui, assim, ó. Aí o Rodrigo, dormi. Ele tinha dormido pedalando, realmente. E dormiu girando a perna. Tudo bem, porque eu sou meio sonâmbulo, às vezes eu ando dormindo, ele tava pedalando dormindo. Ele começou a inclinar, assim, e aí acordou.
Cara, tinham feito uma pergunta aqui, ó. Tem uma Hum, galera perguntando qual a importância de fazer parte de uma equipe. cara, toda. Toda sem o grupo de pessoas que estão do meu lado, não teria conseguido as coisas que eu consegui. Todas, assim, tipo, apoio mental, treinar junto, te estimular. Assim, não tem nem como descrever. Acho difícil responder essa pergunta, assim. Nada dessa história existiria sem as pessoas que estiveram do meu lado sempre desde o início. Assim, faz toda a diferença do mundo e eu tento retribuir ao máximo o apoio que eu tenho, porque não tem preço. Assim, o que esses caras fazem, tipo, pô, galera, eu vou para Minas na semana que vem, quem tope comigo? Pô, eu vou, eu vou, eu vou. Ou então, por exemplo, cara, eu não vou até Minas, mas eu vou pedalar contigo até, sei lá, eu vou até o pé da serra, dali eu volto, e aí você vai na minha roda, entendeu? Cara, é muita diferença, assim, e você trocar informações, uma hora eu estava falando dos sensores, acabei pulando para outro assunto, né? No ciclismo, você tem que, nesse nível de ciclismo que a gente está falando, de performance, de longa distância, tem muito estudo em cima, né? Não é só, assim, Uhum. não é ao acaso que você consegue fazer as coisas. Então, eu estava falando da questão da cadência, o sensor de cadência é importante, sensor de velocidade, existe o sensor de potência, né, que mede um watts, quanto você está fazendo por pedal. Você pegar esses números e analisar esses números e ter alguém que analise isso, seja através de uma assessoria, seja você mesmo através de leituras e aprender a entender esses números e ver se você está evoluindo ou não, onde é o seu ponto fraco, é muito importante. E aí acho que o grupo também me ajuda muito nisso, assim, tipo, às vezes você acorda um dia que não está muito bem, tipo, não vou fazer, não, vamos fazer sim, porque senão, pô, olha isso aqui. O Strava, por exemplo, para quem assina, tem um gráfico de fitness and freshness, né, que é a sua forma física e o quanto você está cansado. E aquele gráfico vai avaliando a tua evolução. Então, assim, existe muita matemática no esporte, né? No esporte existe muita matemática na coisa, assim, você aprender a ler esses dados e compartilhar esses dados e ver os dados das outras pessoas que estão com você também é muito importante, né? É, cara, eu tenho uma pergunta aqui para você, mas eu também tenho alguém que perguntou a mesma coisa aqui. Que é para você falar um Hum, pouquinho sobre a preparação para o Biking Man e que você vai usar gravel, né? sim, sim. Cara, Bikeman foi uma coisa assim, tipo, na verdade, depois do Paris-Brest, a minha ideia era fazer o London Windburg London, né, que ia acontecer esse ano, em função da pandemia, mudou tudo. São 1.400 quilômetros na Inglaterra. Era o que estava planejado. Como a prova acabou não rolando e tudo mais, eu falei, cara, vamos pensar uma coisa legal. E aí, você tem vários amigos aqui do Rio, o Flávio Tomiello, o Diego Uribe, o Xande, que está aí assistindo a gente também, assim, que eu acabei conhecendo, é a galera do Cascalho Carioca, que é uma galera casca grossa, que vem de vários pedais diferentes, tem a galera que vem do MTB, o Uribe já fez provas de distância comigo, enfim, tem uma galera forte aí, só casca grossa, e que está me ensinando um pouco essa história do Gravel, assim, eu estou aprendendo, né, eu tenho a mountain bike, mas na verdade eu comprei a mountain bike com a ideia de passear na natureza e ver passarinho, sabe, e me estrepei, porque não é por aí, é difícil pra cacete, as trilhas, a galera, porra, realmente senta o pé, sabe, e acompanhar essa galera é difícil, estou aprendendo, é muito legal, porque você não fica limitado ao asfalto, né? Então você tem uma Ah, liberdade de ir para qualquer lugar. E a Gravel tem uma performance parecida com a bike de estrada no asfalto. Assim. Se você tiver uma bike bem regulada, enfim, você consegue uma performance bem interessante, sem aquele peso eixo necessariamente da suspensão, tudo isso. E você mesmo tempo tem a liberdade de andar na terra, de você fazer trilhas, né? A gente passa ali o caminho de Darwin, dá para fazer, aquele deserto todo que vai até Maricá, a gente já atravessou algumas vezes, enfim. E é super legal, estou aprendendo ainda, vai ser um desafio para mim fazer esses 1.000. Eu acho que esses 1.000 vão ser mais difíceis do que os 1.200 lá de Paris, porque 360 km de terra é mais puxado, tem muita subida. tá. Mas eu tô com uma galera forte aí, é o que a gente tá falando né, qual a importância do grupo toda. E aí tem essa galera do Cascalho Carioca aí que tá me dando aí um grande incentivo e me ensinando muito de andar de gravel, assim. Tá bem legal. Cara, queria muito te agradecer aí por ter aceitado bater esse papo hoje com a gente aí. Pô, eu Dizer que que em agradeço, foi breve um prazer. Para mim, vamos poxa, marcar de.
Em breve a gente marca aí de tentar fazer um pedal de 100 e pouquinho. Vamos sim. Com certeza, estou à disposição. Meu recorde está aí em 124 quilômetros. Não, vamos brevetar, vamos fazer o brevet 200, vai, isso a gente faz rapidinho. É só pegar uma galera boa. Vai lá, já tem o Rui aí que pedala comigo, que já botou aqui, mandou mensagem aí. Vamos fazer 200. Tem nem para onde ir para fazer 200 eu falo quilômetros. aqui, ó, tem o Rio Divide, que é uma prova super legal que tá valendo a pena de gravel, hein? Assim, como, na verdade, o Biking Man, que é uma prova, na verdade, internacional, né? Você tem edições em vários países. Vai ser a primeira vez que vai ter edição no Brasil. O diretor de prova é o Vinícius, que é um cara assim, excepcional de São Paulo também, já fez diversos Audax, já está acostumado com gravel. É o cara que pensou todo esse trajeto. Foi para novembro e a galera do Rio, para não ficar chupando o dedo até lá, criou o Rio Divide também, que é uma mega prova. Quem puder participar vai ser uma super experiência. Toda prova é uma grande experiência e assim que a gente chega, assim, você não pode parar. Tipo, cara, vai fazendo o que você pode fazer. O importante é não parar, tá pedalando, né? É a metáfora da bicicleta, não para. Né? Obrigado pelo convite, foi ótimo, adorei conversar com vocês. Obrigado para quem participou, para quem fez todas as perguntas. Qualquer coisa, quem quiser falar comigo, pode me achar no Instagram, Felipe Coquito, é fácil achar, no Facebook também. Estou à disposição aí para quem tiver alguma dúvida. Devo ter esquecido de falar um monte de coisa, mas eu espero que tenha sido bacana para quem esteve aí acompanhando. Pô, cara, foi ótimo, assim. Foi ótimo em tudo, porque são histórias inspiradoras, né, para a galera que está começando a pedalar também, porque pô, a gente que pedala aí, já pedala 100, ou até a galera que pô, tá fazendo 50, 80, pô, tem essa vontade de pedalar cada vez mais. E fora as dicas, né, cara? Acho que Então, é uma uma coisa coisa que legal você falar complementa. isso, para a galera que está começando, eu cheguei a pesar quase 100 quilos, tá? Eu era produtor cultural, um boêmiozinho e fumante. Tá? Eu fui bem... Se pegar, quem fuxicar no meu Facebook lá e começar a procurar foto antiga, vai ver que eu era uma diamantinha. E aí foi na teimosia, né? Aos pouquinhos e tal. Hoje em dia, cara, eu com 40 anos acho que eu sou muito mais saudável do que quando eu tinha 30. Acho que provavelmente eu também. Cara, eu emagreci de dezembro para cá 15 quilos só pedalando. Ah, pois é. Eu perdi um Também terço tava do meu gordinho. peso. Um terço Também tava ficou pela gordinho. estrada. Eu cheguei Falou? a 110, eu acho. Ah, é? Eu não cheguei nos 3 dígitos, não em peso, mas cheguei quase lá. Tava indo para lá, com certeza. Cara, brigadão, cara. Convidar a galera para a semana que vem, vir bater um papo aí sobre essa mobilidade urbana com a bicicleta, sobre a evolução de Niterói, né, dentro desse universo do ciclismo, e vamos ver até onde a gente chega. Valeu, Coquito, abraço. Valeu, gente. Obrigado.